Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 2 de junho de 2025, nós iremos dar prosseguimento aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje nós iniciaremos com a questão 506. E hoje quem irá direcionar os estudos é a Cristiane Matos. Cris, fica com você a partir de agora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tá bom, Abadia, obrigada. Então, boa noite a todos. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, para que nesses poucos instantes de estudo, de aquisição de conhecimento, de aprendizado, para os nossos espíritos, nós possamos entrar em sintonia com as esferas maiores, aproveitando das vibrações de cura que chegam até nós, da oportunidade do estudo, do conhecimento, para que nós possamos, assim, trabalhar em nós a nossa melhora íntima. Que a paz do Cristo Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos iniciar, o estudo da noite de hoje, com a questão 506 do Livro dos Espíritos. A pergunta feita por Kardec aos espíritos é a seguinte: quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? E os espíritos nos respondem: sim, porque frequentemente vós o conhecieis antes de encarnardes. Bom, então, quando nós desencarnarmos, nós reconheceremos, sim, o nosso espírito protetor. Não apenas porque ele, esteve conosco durante a nossa última encarnação, mas também porque nós temos aquele laço de afinidade com ele. Então, nós vamos reconhecer, segundo a resposta dos espíritos a Kardec, através da fala, da presença dele, através do magnetismo que vem dele, desse espírito que é mais elevado, esse magnetismo de harmonia e de amor, Então, é como se nós fôssemos, vamos imaginar um encontro nosso com alguém que a gente ama. E é dessa mesma forma que se procederá, o nosso reencontro com o nosso espírito protetor. Então, mesmo que nós, ou o outro espírito, o tutelado, como eles dizem, a gente desencarne, digamos assim, mal, em condições ruins espiritualmente, então, o protetor, embora o espírito nessa condição de desencarne, ele não perceba a presença ele não perceba o espírito protetor, mas ele vai sentir, sim, a presença dele de alguma forma, seja através da lembrança de quando, dos bons conselhos que ele recebia, que são as inspirações, Então, essa noção da presença do espírito protetor, mesmo nessas condições adversas, ela vai acontecer. Então, o espírito protetor, ele pode acompanhar o tutelado ou o protegido em muitas reencarnações, mesmo ajudando, na vida espiritual desse tutelado. E tudo isso é movido por um único sentimento desse espírito que se dispõe, a nos acompanhar, a nos proteger, a nos orientar.
nessa missão, nessa tarefa, que é o sentimento do amor, né? Tão pregado, tão exemplificado por Jesus. Questão 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Os espíritos respondem: ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Bom, então essa questão 507, ela está tratando da elevação do espírito protetor, né? Nós já sabemos que o espírito protetor, ele é de uma elevação, de uma classe de espíritos elevada. E esse espírito protetor, ele não é igual, né? Esses espíritos protetores, eles não são iguais nessa elevação. A elevação do espírito protetor, ela vai ser de acordo com a condição, né, espiritual e moral daquele a quem ele está protegendo, né, do seu tutelado, no caso. E é muito fácil de entender essa resposta dos espíritos pela seguinte maneira: quem se dispõe a proteger alguém, quem se dispõe a tutelar alguém, é porque tem uma condição, né, superior a esse que está sendo tutelado ou protegido. Seja essa condição de conhecimento, seja, no caso, né, dos espíritos protetores, não apenas de conhecimento, mas principalmente de moral elevada, né? São espíritos que já passaram por toda essa caminhada que a gente ainda está, né, labutando nela. Então, o guia vai ser sempre mais elevado que aquele que é guiado, né? E dentre esses espíritos elevados, nós temos a condição dos anjos da guarda, né? Os anjos de guarda, que eles guiam os seus tutelados de forma por toda, né, a encarnação, né, por toda a vida corpórea e além dela, né? E de que forma que a gente consegue compreender esse cuidado, essa proteção, essa orientação? Quando a gente faz as nossas perguntas mais íntimas, né, as nossas dúvidas mais profundas a respeito da vida, né, de algo assim mais superior, são questões que vêm à nossa mente, são questões profundas, né, da existência, da nossa própria existência, da vida como um todo, da criação, de Deus, de tudo aquilo que nos cerca. Então, quando a gente faz essas interrogações, e logo vem alguma resposta, seja em pensamento, em nossos pensamentos, seja uma leitura, seja conversa com um amigo, né? Seja um vídeo que você assiste, uma palestra, uma música que você ouve. Então, tudo isso não é mera coincidência, não é o acaso. São os nossos anjos de guarda nos respondendo às questões que nos são pertinentes, que nos causam, muitas vezes, inquietações. Então, tudo, eles nos conhecem tão perfeitamente, aquilo que sentimos e aquilo que pensamos, e por isso são os nosso anjo de guarda, né? Por essa hierarquia moral e espiritual que eles têm sobre nós. Então, eles vão respondendo para a gente através de todas essas formas que eu citei
anteriormente, né? Então, eles, os anjos de guarda, assim como os espíritos protetores, eles conhecem, então, mais do que conhecem, eles vivenciam o que o nosso irmão Miramês fala como a doutrina de amor e a ciência da vida. Porque nós vamos ver no decorrer das outras questões que, e muitas vezes, nas nossas próprias interrogações, né, que nós, apesar de, entre aspas, vivermos, né, nós não conhecemos a vida, a ciência da vida realmente como ela é. Então, muita coisa foge ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, porque não temos ainda, né, essa elevação moral e espiritual para compreender a vida como ela realmente é, assim como os espíritos elevados, como o nosso anjo de guarda, né, e tantos espíritos de escola compreendem, mas nós estamos a caminho. Então, tendo em vista que o protetor, o espírito protetor, ele é superior, ele é elevado, né? É de uma classe elevada em relação ao seu protegido, então nós podemos também tomar como exemplo o Cristo, né? O espírito protetor de Jesus, vamos pensar, quem é o espírito protetor de Jesus? É Deus. Porque dentre todos os espíritos superiores, aqueles a quem nós admiramos, a quem nós recorremos nas nossas aflições, já são tão superiores e ainda assim, né, perante o Cristo, eles não podem, né, não chegam ao patamar do Cristo. Então, o espírito protetor de Jesus é Deus. É com ele que ele faz as suas interrogações, é com ele que ele tem a comunhão, né, plena, absoluta. E então, os homens, quanto mais eles se elevam interiormente, né? Quanto mais luz, mais amor, mais compreensão, mais entendimento, mais eles se aproximam, então, do nosso, mais nós nos aproximamos do nosso Criador, né? Isso está dentro de uma lei divina, que é a lei do merecimento. Então, nenhuma criatura, absolutamente nenhuma, está sem as bênçãos de Deus. Então, quando você vai lendo a respeito, né, que você começa a compreender isso tudo, traz uma paz para a gente, esse entendimento, principalmente se a gente está atravessando períodos, né, de dificuldades em nossa existência física. Então, como nós vamos ver mais para frente, a gente agradece o tempo inteiro por tamanha proteção, por tamanho amor, porque, como nós já sabemos, Deus se manifesta, né, nesse mundo das formas através também da sua criação, e nós somos criaturas dele, né? E somos ajudados e amparados por outros irmãos semelhantes a nós, que também vão abrindo, né, engrossando, na verdade, essa fileira dessa grande corrente universal, que é toda a humanidade, né? Bom, então, como é que nós vamos fazer para sentirmos e para nos aproximarmos desse espírito protetor que nós já sabemos que todos, sem exceção, temos? Mas também nós já temos a intuição
de que faremos isso através da oração, né? Por isso a prática da oração é tão fundamental para nós, que é o nosso fortalecimento, é o nosso conforto, é o nosso alento, e agora a gente tem mais certeza ainda de que isso não é misticismo, não é criação da nossa mente, nada disso. Isso é uma realidade que nós estamos a todo momento e todos nós protegidos por esse Espírito designado por Deus para nos guiar, nos orientar, né? Nos protegendo para que a gente possa evoluir, né? Moral e espiritualmente, e encontrar essa tão sonhada paz e felicidade que nós já sabemos que se encontra dentro de cada um de nós, né? Apenas esperando o momento para que a gente compreenda isso e passe a vivenciar, né, esse processo todo. Então, quando a gente demonstra, quando a gente, através da nossa oração, né, nós fazemos os nossos agradecimentos a Deus, ao nosso anjo de guarda, aos nossos, né, espíritos protetores, então, a gente, eles sentem essa gratidão nossa, e, na verdade, é mesmo porque eles já fizeram a caminhada deles, né? E por amor a nós que ficamos na retaguarda, eles voltam a essa etapa, né? Muitas vezes nos aconselham, nos orientam e ainda se deparam com a nossa resistência, a nossa rebeldia, né? Mas isso não nos afeta, porque eles, pelo grau de superioridade que já adquiriram, eles sabem que um dia, né, no momento certo, o nosso despertar haverá de acontecer para todos. Então, eles têm essa paciência, essa certeza, diferentemente de nós, né? Que queremos tudo no nosso tempo, queremos ter o controle de tudo, principalmente em relação ao outro, né? Aqueles, muitas vezes, que convivem conosco de uma forma ou de outra, seja no trabalho, seja na família, a gente quer ter esse controle, que a gente não tem, né? Que a gente não tem. Cada um tem o seu momento de despertar. Então, com esses espíritos, né, com essa missão dos espíritos protetores, a gente vai observando, vai analisando, vai refletindo e vamos tentando, pelo menos nos esforçando um pouquinho a cada dia, a imitar, né? A imitar, sim, o exemplo deles, porque essa é a nossa meta, né? Esse é o nosso objetivo. Então, cada dia nós temos, o nosso irmão Miramês diz assim, que a cada dia nós temos a oportunidade de servir, e que nós devemos agarrar a essa oportunidade, aprendendo a servir, né? Nos dispondo a servir onde nós estivermos, com quem nós estivermos, trabalhando em nós a paciência, a tolerância, a compreensão, a indulgência, né? A compaixão, porque assim como nós estamos numa faixa, né? Num degrau espiritual e moral, e muitos à nossa frente, há também aqueles que estão na nossa retaguarda. Então, é esse olhar cuidadoso e, né, generoso que a gente tem que ter com esses nossos irmãos, com os nossos semelhantes que ainda estão na retaguarda. Mas isso é só dentro, é só falar, o falar bonito, é só o sentir,
Não, a gente precisa alinhar essas duas coisas. A gente precisa agir. Por isso ele diz: servir, auxiliar, ajudar sempre que for possível, né? Protegendo a todos, né, que necessitam da nossa ajuda, né? E é uma forma da gente também servindo a outros que se encontram na retaguarda, nós estamos também praticando a gratidão aos nossos espíritos protetores, ao nosso anjo de guarda, pelo tanto que eles fazem por nós, né? Pelo tanto que eles nos amam. Então, nós somos aquele elozinho daquela grande corrente universal que a gente sempre está falando. Então, ninguém está fora, assim como também ninguém pode dizer que não pode ajudar. Todos nós podemos, de uma forma ou de outra, nós podemos ajudar aqueles que se encontram, né, na retaguarda. Questão 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Bom, então, a pergunta, né, 508 é com relação dos espíritos, né, das almas que deixam a Terra, né, os que desencarnam. Então, o espírito desencarnado, quando ele desencarna numa condição boa, né, espiritualmente falando, muitas vezes ele tem o desejo, a vontade de retornar, né, para o plano terreno, físico, para poder ajudar aqueles que ficaram, né, a família, né, os amigos. Então, o espírito tem essa vontade, só que nem sempre isso é possível de acontecer. Né? E essa possibilidade, ela enquadra muitos fatores, mas o que nos cabe, né, e que a espiritualidade maior nos ensina, é o respeito às leis de Deus. Porque o nosso Criador, ele sabe o que é melhor para nós. Como crianças, somos como crianças, espiritualmente falando. Muitas vezes a gente deseja, né, profundamente alguma coisa, só que nem sempre aquilo que a gente deseja é o melhor para nós. E o nosso Criador, como Pai extremamente amoroso, justo e bom, ele sabe daquilo que nos é necessário, daquilo que nos fará bem, que nos fará progredir e que não causará nenhum prejuízo para para essa nossa escalada, né, espiritual. Então, por isso nós devemos, embora muitas vezes não entendamos, esse respeito e obediência às leis de Deus, né? Esperando que a vontade dele se cumpra, porque na certeza de que sempre vai ser o melhor para nós, sempre vai ser. E aí, nessa questão 508, a gente pode também falar a respeito das famílias que ficam, né? A palavra não é perder, que é quando acontece essa separação física, né? De um ente querido, que a gente sente, né? Profundamente, quando existe o amor verdadeiro entre esses espíritos, a gente sofre, né? Mas, porque acontece essa separação. Mas, muitas vezes, por desconhecimento, né? Por ignorância do que se passa, ou por
desconhecer mesmo a vida espiritual, seja através do estudo, né? As famílias buscam incessantemente uma comunicação com aqueles que foram, com seus entes queridos. E o nosso irmão Miramês, ele comenta a respeito disso. É forçoso, né? É forçosa essa comunicação. A família vai mesmo como se praticamente exigindo que aquele espírito que desencarnou ele dê notícias e busca um centro, né, uma casa espírita para que receba aquela comunicação desse ente querido. Mas a gente deve evitar isso, né? Todos nós já passamos por essa fase de separação física dos nossos bem-amados, todos nós. E a gente sabe que não é benéfico, nem para a gente que fica e nem para os que partiram, porque nós desconhecemos, né, a condição espiritual daqueles que foram. E essa forçação de barra, vamos falar assim, para que haja uma comunicação, ela é muito prejudicial para ambas as partes. E aí que a orientação, aguardar o tempo certo, porque Deus sabe o momento da gente receber uma notícia, uma comunicação, né, daquele que partiu. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o quanto, né, o nosso emocional, o nosso psíquico aguenta, né, essa comunicação, essa informação, né, da vida espiritual daquele que partiu. Então, é uma questão para a gente ficar atento, não só em relação a nós mesmos, mas também em relação, muitas vezes, aos nossos conhecidos, amigos, colegas de trabalho, e de alguma forma tentar auxiliar, né, nessa questão, ajudando, seja através de oração, seja através de uma escuta fraterna, né, para que a gente consiga, de alguma forma, auxiliar, né? Lembrando sempre que todos nós podemos auxiliar, e isso é servir também. Questão 509. Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Resposta: cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Não, o progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, a vosso turno, virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comportem sua natureza e o grau que alcançou. Então, a pergunta do 509 é bem clara, né? É uma pergunta que está se referindo ao protetor e ao protegido, né? Será que o homem, no estado selvagem, né, ou de inferioridade moral, ele vai ter o mesmo espírito protetor, quer dizer, o espírito protetor dele será da mesma elevação que a de um outro, né, um outro espírito, de um outro indivíduo
que já tenha um grau de elevação maior? Então, ele diz aqui, ele é muito claro, que a evolução do protetor, ela vai ser de acordo com a evolução do protegido. E a própria questão, ela coloca como exemplo, né? Você não vai colocar para uma criança que está iniciando a sua vida escolar, né, que está sendo alfabetizado, um professor de filosofia. Então, isso é lógico, né? Isso é racional. Então, é a mesma coisa com relação ao nosso protetor. O protetor, ele vai ser, o grau de evolução dele vai ser equivalente ao grau de evolução do seu protegido, né? Por exemplo, Miramês, ele torna a colocar como exemplo Jesus, né? Quem é que poderia, né, orientar, guiar Jesus? Pelo espírito de escola que ele é. Só Deus, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, o apoio, né, espiritual a um indígena, né, que está no começo, aquele indígena que está no começo do seu estado espiritual, né, nessa reencarnação. Então, ele começa a desenvolver o seu raciocínio. Então, o protetor dele vai ser do mesmo nível que o protetor, por exemplo, de Francisco de Assis? É isso que ele coloca. Então, racionalmente, a gente, né, pensa, reflete, e a gente vê que não, né? É tudo de acordo, é equiparado, né, a evolução de um e de outro. Então, todos nós temos os nossos protetores, inclusive os animais, né, têm espíritos que os guiam. Aí ele coloca assim, e quando eu falo ele, é o comentário do Espírito Miramês. Ele comenta que também os insetos, os vegetais, a água, o fogo, o vento, também possuem espíritos que os guiam, né? Os nossos lares também têm os protetores. As cidades também têm os protetores, né? E a origem, né, desculpem, e esses espíritos, eles serão tão elevados quanto a dificuldade da missão que cabe a eles, né, de acordo com a missão de quem ele vai guiar. Por exemplo, o nosso lar, os nossos lares, né, são espíritos protetores de acordo com o nosso nível espiritual. As cidades também terão os espíritos protetores. Então, de acordo com aquilo que está se processando na cidade, de acordo com os pensamentos dos habitantes, serão os espíritos protetores. Os países, né, as nações, e assim por diante. Então, todo o universo, todos os indivíduos, todos os agrupamentos, as comunidades, as sociedades, tudo que existe, ele deixa bem claro, tudo que existe tem os seus responsáveis. E o guia supremo é Deus, né? Então, nada está sem uma direção, uma coordenação espiritual. Somos nós, né, que precisamos compreender e entender essa verdade. Para quê? Para que a gente consiga, né, receber com mais facilidade essas bênçãos que vêm de Deus, né? E aí a gente entrar em sintonia com esses espíritos, né? Entrar em sintonia de harmonia, de amor, de paz, para que a gente possa, então, ser tocado em nosso coração e passar a vivenciar conforme os exemplos de Jesus. Então, uma comunidade, por exemplo, a Terra, né? Ela vai mudar conforme
a mudança nossa, dos habitantes que aqui estão. Então, à medida que a gente vai mudando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, e vamos saindo dessa vibração mais densa, vamos melhorando a nossa sintonia, então o próprio planeta também vai caminhando para isso. Tudo está sob a lei do progresso. Tudo. E do trabalho. Então, nada fica estagnado. Tudo vai se transformando, tudo vai progredindo. Essa é a lei, né? Então, os protetores e os protegidos, eles precisam se afinizar a tal ponto que eles se confundem com um só, né? Jesus já falava isso em relação ao nosso Criador. Jesus dizia: eu e o Pai somos um, né? Por quê? Tamanha a afinidade, tamanha a sintonia com as leis de Deus, o entendimento que Jesus tem da vida, né? Então, para a gente chegar nesse patamar, ainda tem um chão, né? Mas a gente está a caminho. E nós só vamos conseguir realizar essa unicidade fazendo esse trabalho interno, né? É o trabalho nosso, que não vai competir ao nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o marido, a esposa, nada disso, é o trabalho de cada um. Cada um vai fazer o seu próprio esforço para edificar em si, né? Toda essa mudança, toda essa transformação para melhor. Então, os protetores e os protegidos precisam fazer essa dinâmica para que eles possam ser um só, né? Para que realmente a gente possa não apenas entender, mas sentir a fala de Jesus, quando ele disse: eu e o Pai somos um. Então, essa unidade, essa unicidade, ela vai depender da sintonia. Se a gente, enquanto protegido, a gente deixa para lá, a gente esquece os conselhos do nosso protetor, né? Não é ele que se afasta, somos nós mesmos que nos insulamos, somos nós mesmos que ficamos isolados, até que a gente possa entender que o valor daquele que está, né, dedicando o seu tempo, o seu amor, o seu cuidado e a sua proteção para a gente. Por enquanto, a gente fica nesse alto e baixo, tem hora a gente compreende o valor desses seres, né, desses mensageiros de Deus, ao nosso lado, e tem hora a gente dá uma de rebelde e a gente toma um outro caminho que acaba nos afastando deles. E quem é o prejudicado nessa história toda? Somos nós. Porque o que seríamos, o que seria de nós se não houvesse os protetores, né, espirituais, o nosso anjo de guarda, para nos proteger, orientar e conduzir? Como é que ficaríamos? Será que algum de nós, algum dia já pensou nisso? A gente vai levando a vida tão no automatismo, né, achando que tudo está ali para o nosso bel prazer, por causa dos nossos belos olhos verdes, né? Então, não é isso. Então, quando a gente ainda pensa assim, em dado momento, é porque a gente não compreendeu muita coisa. E por isso nós temos aí a bússola, que é o Evangelho, o exemplo maior que é Jesus, né, para nos orientar e fazer com que a gente desperte, que a nossa consciência se abra, se amplia para algo muito maior, porque nem o conceito, nem o sentimento, né, pela vida, a vida mesmo verdadeira como é, a gente não tem ainda. A gente ainda está, né, descobrindo, descortinando os véus. Bom, outra parte outro ponto que é bastante reflexivo para nós é a questão de que Deus não exige do espírito, principalmente do encarnado, enquanto encarnado, aquilo que ele não pode dar, né? Nosso irmão Miramês diz assim:
Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. E cada um de nós, conhecendo a própria história, a gente, né, fica pensando a respeito disso. Ao mesmo tempo que é um alerta, é um conselho, né, e é um alento para todos nós. Nós todos estamos cercados de proteção por ordem do nosso Pai Criador. Então, a gente tem que perceber isso, né? Perceber, dar ouvido, refletir sobre os bons conselhos que nos chegam, né? A todo instante, como nós falamos anteriormente, né? Por vários meios. Então, a espiritualidade maior, Jesus, Deus, nossos mentores, protetores, anjos de guarda, eles estão ali, né? Querendo que nós atentamos ao que eles falam, para o nosso próprio bem, para que a gente não sofra, né, as consequências das nossas escolhas equivocadas, pela nossa ignorância ainda. Se o protetor, ele é filho de Deus, né, então o protegido também é. E se o protegido, ele está recebendo o auxílio, a ajuda, a assistência hoje, quem sabe amanhã não possa ser ele, né, a ajudar e a auxiliar aquele que está na retaguarda. Então, a vida é isso que a espiritualidade maior passa através desses estudos, através das reflexões, dos momentos que nós estamos mais abertos para receber esses esclarecimentos, que a vida é isso, é troca, é experiência, né? Em toda a direção. Então, com a nossa melhora interior, a gente está irradiando toda essa vibração positiva, toda essa luz para todas as direções. Então, precisamos estar atentos, né, a isso. E nosso irmão Miramês, ele termina essa questão falando assim: deves receber os conselhos por todos os meios que teu guia te possa transmitir e repassá-los para os que desejarem aprender, porque os recursos são para todos. Então, nenhum de nós que queremos sair da inércia, né, podemos justificar as nossas escolhas, né, equivocadas ou a nossa estagnação, porque com a justificativa de que a gente não sabe, que a gente não tem meios onde buscar esses conhecimentos, que a gente está sozinho, que a gente está largado, né, a nossa própria sorte. A gente já viu que isso não existe. E Deus está a todo momento, através dos espíritos protetores, nos ajudando, nos orientando e nos protegendo. Questão 510. Quando o pai que vela pelo filho venha reencarnar, vela ainda por ele? Isso é mais difícil, mas ele convida, no momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência material está mais submetida ao seu corpo, para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são, eles mesmos, assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, se um falta por uma causa qualquer, é substituído por um outro. Então, nessa questão 10, nós estamos falando sobre a continuidade da tutela, né?
Eu achei interessante o comentário do Miramês. Ele é bem enfático quando ele diz assim: um pai desencarnado, ele não pode ser um protetor do filho. Por quê? E ele explica. Porque o filho, ao nascer, ele já tem o seu guia espiritual, mas pode ser auxiliar. Então, o pai desencarnado pode ser auxiliar do espírito protetor do filho. Então, ele vai receber ordens de ajudar o protetor do filho, desde que, tem uma ressalva aí, que ele não exceda pelos impulsos de amor à família. Então, é muito difícil aquele pai ou aquela mãe que desencarnou, né, é, quando vai ser auxiliar, né, do espírito protetor do filho ali, de algum membro da família, é muito difícil essa posição, porque ele tem que ser, digamos assim, não pode agir por impulso, né? E como nós ainda somos muito apegados a tudo, inclusive as pessoas, inclusive a família, né, atual nossa nessa encarnação, então essa é uma dificuldade que ele tem que vencer. Como, por exemplo, ele cita o caso das mães quando desencarnam. Quando elas desencarnam, elas vão para colônias e para a escola. Para quê? Elas vão para esses dois lugares como uma forma delas aprenderem a cultivar, né, a trabalhar dentro de si o amor universal. Porque até então, mesmo as mães ainda, né, têm o amor apego. Nós temos o apego ainda. Então, e ele vai nos dar um conselho mais adiante, que é para a gente aproveitar a nossa estada, né, aqui na carne, para que a gente possa ir treinando o desapego. Deve-se instruir desde já a necessidade do desapego grupal. É no caso da família, né? Que a gente sabe quantos, né, que desencarnam, principalmente pai, mãe, né? Aqueles que são o esteio da família, quando eles desencarnam, passam por esse processo de intranquilidade, de perturbação, porque quer estar ali, junto do seu familiar, junto ali daquele grupo, né, familiar. E muitas vezes é prejudicial para ele e prejudicial para aquele que ficou. Né? E ele ainda dá mais uns conselhos para nós refletirmos. Se um pai quer de verdade instruir e educar seus filhos, que o faça pela força poderosa do exemplo. Só palavras o vento leva. Se a família é formada, isso algo interessante, gente. Se a família é formada por 10 pessoas, então isso significa que existem 10 anjos guardiões operando dentro daquele lar. Então, por que ele falou isso? Para que a gente se atente para algo que nós já deveríamos estar fazendo. Nós que já temos um pouquinho do conhecimento, que é o culto do evangelho no lar. Então, se existem 10 pessoas naquele lar, existem 10 protetores espirituais. Então, aí ele questiona por quê? Por que então não fazer o culto no evangelho do lar, aproveitando aquelas irradiações desses espíritos superiores, para que cada encarnado possa promover assim o mais depressa possível a sua transformação, a sua melhora, né? O trabalho em si das virtudes, né? A lapidação das mazelas que ainda carrega. Por que não aproveitar esse ensejo, então, já tendo todo esse conhecimento? Continuando. Tanto o pai quanto a mãe, quanto os irmãos, amigos, depois da desencarnação, eles podem continuar a velar pelos seus afins, né? Mas qual é o entendimento desse velar? O que é esse velar? O que é o proteger? O que é o orientar? Né?
Então, tudo isso, todas essas ações, está muito relacionado com o ato de amar, mas o amor verdadeiro, né? Porque a gente sabe que na família, né, esse grupo familiar são muitas das vezes são formados não com base na afinidade espiritual, muitas vezes apenas, né, com base em interesses outros que não a simpatia, a afinidade, a sintonia de pensamentos, de gostos, de sentimentos, de atitudes. Então, ele diz assim: se essas pessoas amarem verdadeiramente, então, depois do túmulo, né? Então, quando desencarnam, onde elas estiverem, seja a quem for, elas estarão ajudando aos que ficaram no lar, né? O que pertenceram, ao lar que pertenceram. Por quê? Porque a terra é o nosso lar maior, e o amor verdadeiro nela circula, né? Circula em toda a terra. Então, onde o amor é verdadeiro, vamos dizer assim, esse desprendimento da ajuda, do auxílio, do servir, ele vai existir sem sombra de dúvida. Quando, né, um pai ou uma mãe, ele fracassa, né, nesse seu trabalho, né, de educar, de guiar, orientar, proteger, né, velar pelos seus, né, ou então quando eles não têm força para cumprir esses seus deveres, vão surgir outros pais, outras mães, né, no lugar deles, né, para que aquele tutelado, aquele protegido, ele não fique sem essa orientação. Então, a gente percebe também aí as mãos de Deus agindo. E por isso, mais uma vez, a gente não fica desamparado, seja espiritualmente, por conta dos nossos espíritos protetores, né, anjos de guarda, ou seja, fisicamente, porque outros surgirão e ocuparão aquele lugar, com o intuito de orientar, de guiar, de proteger e de velar por aquele que muitas vezes né, fica órfão, muito pequeno. Então, sempre vai ter essa figura, né, essa proteção e esse amparo. Acho que dá tempo de terminar mais uma questão aqui, questão 511. O bem, opa, 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho, quando encontra oportunidade. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, existe a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Eu vou ler na íntegra, tá? Para a gente concluir, o comentário do nosso irmão Miramês, que eu achei muito interessante, muito bom para a gente refletir também, e traz bastante informação para nós. Então, ele diz assim, esse capítulo, né, desculpem, essa questão 511, ela se refere, né, a questão, o cerne dela é o bem e o mal. Então, ele diz assim, o bem e o mal estão sob o domínio da relatividade. Eles não existem em se falando de Deus. Bem e mal são extremos que correspondem às necessidades dos que se encontram na escada espiritual, cujos degraus são infinitos. Em muitos casos, chamamos de bem aquilo que nos agrada.
E ante as leis espirituais, nem sempre o que nos agrada é verdadeiramente um bem. Assim também acontece em relação ao mal. Devemos estudar, meditar, orar e usar todos os meios, no afã de irmos descobrindo cada vez mais o que é, na verdade, a vontade de Deus, o Ser Supremo que está dentro e fora de nós. Realmente compreender Deus não está ao nosso alcance. Se estamos vivendo no finito, como compreender o eterno e o infinito? Eterno e infinito são bem os termos que devemos dar ao Senhor. Mas como encontrar outros na linguagem humana que lhe sirvam de expressão e possam revelar o Criador para todas as criaturas? Bem e mal não existem na ampliação cósmica do termo. Criamos nomenclatura para o nosso curto entendimento, e isso nos serve muito para acalmar as nossas interrogações acerca do Criador de todas as coisas. Ignoramos o que existe no pensamento do Criador e damos, muitas vezes, nomes antagônicos à mesma essência. Os espíritos do mal como são chamados erradamente, não foram criados para ficarem ligados aos encarnados, como força para despertar outras forças internas. Todos nós e eles somos perfeitos, em se falando de criação, por carregarmos dentro de nós todos os dons em estado latente, esperando que as mãos de Deus, pelo impulso do tempo, nos acordem esses dons, com os poderes que temos desde o princípio, os quais ignoramos. Não tendo outro termo para definirmos Deus, nos apoiamos no que diz o evangelista João. Se Deus é amor, ele não pode criar o ódio. Tudo é amor, em variadas formas, devido às nossas necessidades. Com a ascensão, vamos compreendendo melhor esse amor, que muda de faixa e se expressa de acordo com a nossa elevação. Nada se encontra ligado a nós a não ser pela lei do amor. Pode ser que o amor se expresse de formas diferentes, para ser interpretado à altura da alma, na escala a qual pertence. Se Deus é amor, tudo é amor. Quantas vezes vemos e ouvimos, mesmo no nosso plano, uma alma dando graças a Deus por ser tentada, e mesmo por ter caído nas malhas de espíritos ditos inferiores? Foi com a queda que ela se levantou mais forte e mais compreensiva, passando a respeitar os que caem e ajudando, sem julgar, os que estão ainda presos pela escravidão das sombras. Para se ficar livre do chamado mal, é preciso que se deixe de viver nele. Se não se deseja a companhia de entidades das sombras, que se faça acender a luz no coração. Todos temos uma marcha subindo sempre. Não há regressão. E no estado em que nos encontramos, atraímos companheiros da mesma dimensão de ideias. Essas são as companhias que nos servem, iguais a nós, pelos sentimentos, e não foi Deus quem nos colocou no meio deles ou eles para nos acompanhar. Esse é um fato natural em todas as dimensões da vida. À medida que nos libertamos pelo esforço próprio das ideias inferiores que nos prendem cada vez mais à terra por leis dos afins, os espíritos que antes simpatizavam conosco e não desejam mudar os pensamentos, automaticamente se desligam do nosso convívio e passam a acompanhar outro que pensa e sente como eles. O nosso Pai que está nos céus nos ama tanto que enviou Jesus a pisar no chão áspero deste mundo para nos ensinar a divina lei de harmonia, querendo Ele que sejamos todos felizes, na plenitude do verdadeiro amor. Para tanto, devemos aplicar mudanças nas nossas vidas. O que denominamos mal é o mesmo bem que mudou de aspecto pela nossa ignorância. Ele deve se transformar no curso do tempo, assim como o carvão, que com o tempo se transforma em diamante. Se nada se perde, tudo se transforma para melhor.
Modifica hoje o modo pelo qual pensas e ages, seguindo as diretrizes de Jesus, que hoje mesmo se operarão as mudanças externas, ou pelo menos começarás a mudar, de modo que a tua alegria poderá ser mais visível no teu mundo interno e no externo, acompanhando-te aonde quer que seja. Então, fica para nossa reflexão esse comentário muito profundo do nosso irmão Miramês a respeito da questão 511, que fala sobre o bem e o mal. E assim a gente conclui o nosso estudo, né, dessa segunda-feira, e agradecendo sempre a presença daqueles que aqui puderam estar e a oportunidade, né, desse estudo, que é essa aquisição de conhecimento, que vai servindo de base para nossa experiência e para nosso esforço, né, em mudarmos interiormente. Com você, Abadia. Obrigada, Cris.